Sejam muito bem-vindos ao A3 Podcast. Meu nome é Fernanda Tez. Estou muito feliz de receber vocês aqui hoje, novamente. Esse podcast está sendo patrocinado pela Mafuz Imóveis de Luxo, que fica no Vila da Serra e também no Alphaville. Já seguem eles para vocês ficar por dentro de imóveis com requinte e um ótimo atendimento. Agora vamos para a nossa convidada de hoje. Ela que é formada em jornalismo e direito, advoga há mais de 15 anos, já atuou na área família e criminal, mas hoje trabalha apenas com questões relacionadas ao direito imobiliário extrajudicial. Um dos focos principais do seu trabalho é a análise dos riscos na compra e venda de imóveis, trazendo segurança jurídica na transação imobiliária. Com vocês, doutora Ana Boechat. Obrigada, Fernanda, pelo convite. Espero que seja um bate-papo muito bacana e informativo também. Fico muito feliz que você aceitou meu convite. Ana, agora que a gente já escutou um pouco do seu lado profissional, que também fiquei sabendo que é corretora de imóveis. Sim. Depois você vai explicar pra gente um pouquinho como que é ter tantas demandas. Uhum. Fala pra gente algo sobre a Ana que não seja profissional. Bom, apesar de ser advogada, que todo mundo tem uma ideia, né, de que o advogado é aquela pessoa séria o tempo todo, eu sou muito extrovertida, sou muito amiga, sou bem leal às minhas amizades e eu sou uma pessoa que tenta ver até a parte do direito de uma forma mais leve, sabe? Até por conta da minha área de atuação. Então, eu sou uma pessoa que eu sou bem diferente daquele perfil que você imagina de um advogado. Já penso que o advogado é aquele que, desculpa a palavra, mas que quer ferrar o sol. É mais ou menos isso. Mas eu não sou assim, não. Agora, conta pra gente a curiosidade sobre a Ana, que ninguém sabe. Bom, muitas pessoas não sabem mesmo, mas eu fiz capoeira durante 8 anos e cheguei quase à corda de monitora. Eu ia pro lado do esporte aí, então, e hoje a prática do esporte está bem intrínseca dentro de mim por conta da capoeira. E ela me ensinou muita coisa e eu acho que a maioria das pessoas, né, que hoje em dia convivem comigo não sabem dessa parte minha aí de capoeirista. Com certeza não, com essa carinha de princesa a gente nunca pensa que tava ali. Pois é, jogando descalço na feira hippie. Mais ou menos isso. E doutora Ana, agora que a gente já escutou, né, todo esse lado seu, você também possui uma formação sólida em jornalismo e direito, né? Sim. Como essas duas áreas se complementam na sua prática jurídica, especialmente no direito imobiliário? Bom, como eu sou formada em jornalismo, então a leitura e a escrita, elas sempre estiveram presentes na minha vida. Então, assim, desde pequena, sabe, eu sempre fui muito avançada na leitura, e aí acabou que, por uma questão mesmo de escolha profissional, não fui para o lado do jornalismo, e aí escolhi o direito como segunda formação, e acaba que, né, se complementam no sentido de fazer uma boa escrita, escrever de forma que o outro entenda, né, da melhor forma possível. Então, acaba que elas se complementam, tanto pela escrita, a fala, porque o advogado ele tem que ser um profissional que não só escreve muito bem, mas ele tem que falar muito bem, né? Uhum. Então, acaba que as coisas se complementam mesmo. E com mais de 15 anos de experiência, como você percebeu a evolução do mercado imobiliário e a crescente demanda por segurança jurídica nas transações extrajudiciais? Bom, antigamente as pessoas elas tinham a impressão, né, igual você falou, que o advogado ele serve para processar. Então, o mercado imobiliário hoje, as pessoas hoje em dia, elas tomam mais cuidado ao comprar um imóvel, ao fazer alguma transação imobiliária. Então, assim, a busca pelo advogado, ela não é só na hora que o problema surge. Ela acontece também de forma preventiva. A minha atuação é preventiva. Então, ela busca
tomar todos os cuidados possíveis antes que a pessoa faça realmente a compra e venda do imóvel. Então, assim, o mercado imobiliário, ele evoluiu demais. A construção civil, a arquitetura. E aí, como você compra um imóvel, como você faz um investimento, muitas vezes, né? Às vezes, o investimento da vida da pessoa, sem ter esse cuidado. Então, eu faço toda a parte preventiva e as pessoas estão começando a ter esse hábito ou esse cuidado antes de adquirir o imóvel, de procurar um advogado, pedir para o advogado ler o contrato, fazer a análise da documentação dos vendedores. Então, essa parte extrajudicial, ela envolve muito essa atuação no preventivo, sabe? Então, as pessoas estão começando a ter mudar esse comportamento de não procurar o advogado, não só quando a situação já chega, né, para uma situação realmente problemática, mas para prevenir isso, tá? Então, essa questão Então, você acredita que hoje em dia o pessoal já está te contratando antes mesmo de comprar? Eles me contratam, quando eles me procuram, eles falam assim... Ana, eu preciso que você leia esse contrato para mim. Ou, Ana, eu preciso que você faça um contrato para mim. Porque muitas vezes a imobiliária faz todo o trâmite de intermediação, mas só que eles fazem eles têm lá um modelinho de contrato, mas cada contrato é específico, né? Eu falo que cada caso é um caso. Então, existem, lógico, as cláusulas que são a coluna vertebral de um contrato, aquilo que não pode faltar, mas existem questões que devem ser analisadas para aquele caso concreto. Então, vamos supor, a pessoa vai dar uma entrada e vai pagar uma intermediária também sem financiamento, mas vai pagar daqui 3 meses. Então, tudo a gente precisa colocar no contrato e prever aí situações para uma quebra, para uma rescisão contratual. Ah, entendi. Tá? Então, assim, eu participo com o cliente, quando o cliente me contrata, ele pode falar assim, olha, você pode fazer só o contrato para mim. Ou então falar assim, olha, eu quero que você me acompanhe até o registro da escritura na matrícula do imóvel. Então, eu posso acompanhar o cliente até esse trâmite final. E esse serviço, com certeza, é mais caro, né? Mas chega a ser um valor, assim, considerável? Ou você acha que, para quem está assistindo aqui, que não conhece, mas tem interesse, né, de estar contratando, é um valor, assim, simbólico ao longo dos anos? Olha, porque eu acho que demora anos, né? Não, assim, por exemplo, às vezes a pessoa vai comprar, mas já sabe, já escolheu o imóvel, porque, dependendo, ela até me pede a minha assessoria para escolher o imóvel. Então, porque eu preciso analisar toda a documentação. Então, quando eu falo que fica mais barato do que você já ter um problema lá no final, que o contrato deu algum problema, e aí você vai precisar de judicializar. Eu falo que é mais barato contratar essa assessoria, né, prévia, do que na hora que a situação já fica uma situação problemática. Então, eu falo que não é um valor, para o investimento que você faz, não é um valor muito alto, não. Eu não acredito que fala assim, que dentro desse investimento, fazer separar um valor para essa assessoria, eu falo que a pessoa vai evitar problemas futuros, eu acho que não fica caro, sabe? E você cobra, tipo, uma porcentagem em cima do valor total do imóvel ou não? É um outro valor, um valor fixo do seu escritório? Vai depender do caso concreto. Então, vamos supor, um dos meus trabalhos, uma das coisas que eu faço é fazer, um trabalho que chama due diligence. Então, fazer a análise todas dos riscos daquela negociação. Então, o que acontece? Quando a pessoa faz, né, fala, olha, eu estou querendo comprar um imóvel, e esse imóvel, existem algumas restrições na matrícula desse imóvel. Eu quero ver, os vendedores estão com alguma situação processual, que eu quero ver se isso pode levar à penhora futura deste imóvel que eu estou querendo comprar. Então, tudo eu analiso a complexidade. Então, eu tenho que ver realmente a complexidade daquela análise, daquela situação. Então, a pessoa fala assim, olha, eu quero comprar um imóvel e quero que você veja toda a parte dos vendedores, do imóvel, eu quero que você tire todas as certidões e aí eu faço essa análise. Então, vai depender muito do caso concreto,
sabe? Para falar assim, olha, vou te passar o preço, o valor dos meus honorários para essa assessoria. Então, eu passo muitas vezes em cima do caso concreto. Mas eu ainda falo que é melhor do que lá na frente precisar judicializar, ter uma multa pela rescisão. Eu falo que no final das contas é muito mais barato esse investimento com essa assessoria do que deixar a questão também ficar mais complicada. E para quem está assistindo agora e já comprou seu imóvel, só que está ali, né, pagando as parcelas e tudo mais, e essa pessoa está com dúvidas, ela pode também te contratar? Você também oferece serviço no meio ali já do processo? Sim, o meu trabalho, ele vai tanto previamente quando já existe um contrato já em andamento, mas que ele precisa ser revisto. Ou ele precisa ser analisado uma situação já pré-existente. Então, eu olho muito essa parte que a pessoa chega com a dúvida, porque eu falo... Se não contratou o advogado para ler o contrato antes, né, mas surgiu alguma situação no meio, não deixe de contratar, então, um advogado para essa situação que surgiu, para esse caso concreto. Porque eu ainda falo, o preventivo é melhor do que chegar num processo. Então, a pessoa está com... Eu vou contar uma situação real, a pessoa assinou o contrato de locação, porque isso também diz respeito à locação. A pessoa comprou, já tinha assinado, só que depois a pessoa me procurou e falou eu não tinha visto essa cláusula, isso aqui é agora que eu tô pensando aqui, isso aqui vai me trazer algum prejuízo futuro. Então, aí o que eu faço? Eu entro na situação para intermediar o diálogo entre as partes, para a gente chegar num termo aditivo que seja bom para as duas pessoas. Então, não seria só para compra e venda, seria para uma locação, seria para uma permuta. Então, o advogado imobiliário que atua na área extrajudicial, ele dá essa assessoria para os mais diversos tipos de contratos imobiliários. Entendi. A incorporação imobiliária também, quando você está comprando um imóvel na planta. Então, tudo isso a atuação do advogado que trabalha com o extrajudicial, né, o que acontece? O extrajudicial é preventivo, ele evita que a situação seja, né, levada para a justiça, seja judicializada. Então, o advogado, essa atuação extrajudicial, ela vai muito nessa questão de análise de contrato, de documentos. Então, a gente atua nessa parte. Aí, pessoal, para quem não entendeu o que é extrajudicial, significa que a Ana, né, que é advogada, ela vai chegar num acordo com a outra parte sem ter que entrar ali no processo, né? Isso mesmo. Processar a empresa. O que caracteriza o direito imobiliário extrajudicial e como ele se diferencia do judicial na prática cotidiana? Bom, foi o que eu te falei, né? Realmente uma ação preventiva, uma assessoria preventiva, realmente para evitar o litígio. Mas envolve também outras questões. Por exemplo, o cliente, ele me procura e aí ele fala, né, olha, já estou com contrato, agora eu não sei o que eu faço, por exemplo, daqui para frente. Porque ele acha que assinou o contrato, né? Aí fala assim, olha, eu sei que eu tenho que fazer escritura, eu sei que tem que fazer o registro, e aí eu falo com o cliente, olha, a partir daí você vai ter que fazer o recolhimento do ITBI, dar a entrada no cartório para fazer a escritura e fazer todo o trâmite de escritura e registro. Essa parte também eu faço porque, como eu acompanho o meu cliente desde o início, né, desde da elaboração do contrato, da questão da escolha do apartamento, eu vou com ele até o final. Então, o extrajudicial, como o próprio nome diz, é fora da justiça. Então, tudo que tem a ver, né, com negociações, contratos, análise de documentos, o extrajudicial, ele foca. Já o direito imobiliário judicial, ele já pega questões, né, eu falo mais amplas, no sentido assim, por exemplo, direito de vizinhança, vícios construtivos, né, de um imóvel. A pessoa às vezes pegou o imóvel
agora e tá lá cheio de vício ou não foi entregue de acordo com o que, né, estava previsto. Então essa parte aí, aí realmente precisa judicializar, aí já o direito imobiliário judicial, ele já vê essas questões relativas a imóveis, mas tem muito direito de vizinhança, tem muito a questão de vícios construtivos, questões de contrato realmente, às vezes por alguma situação, né, não prevista, aconteceu da rescisão do contrato acontecer, e aí realmente aí às vezes precisa judicializar. E aí uma coisa realmente que tem acontecido muito é a entrega do imóvel no caso de um contrato de locação. Aí vai fazer a vistoria, aí começa a situação toda, né, de situações do cotidiano mesmo. Então, que não podem ser resolvidas, né, amigavelmente, aí já é a atuação do direito imobiliário judicial. E agora também ficou uma dúvida nessa questão de qual seria o benefício de fazer de forma extrajudicial e não processando. Bom, eu falo que muito mais rápida, né? Porque o direito extrajudicial a gente consegue resolver de forma muito mais rápida, a gente consegue resolver com acordos, mesmo com uma conversa, com bate-papo, senta todo mundo, ou o advogado é contratado para intermediar, né, a conversa entre as partes, porque às vezes está todo mundo já com os ânimos exaltados. E quando a gente fala do imobiliário judicial, nós estamos falando de um processo que dura, em média, hoje, que nós estamos com o judiciário aí extremamente em colapso por conta do número de ações, né, que tramitam na justiça. Isso eu vou falar justiça comum, né, estadual, primeira instância. São mais de 80 milhões de processos. Então, a gente está falando de uma situação que pode perdurar aí por 3, 4 anos, no mínimo, entendi, até a sentença de primeiro grau. E de forma amigável é mais rápido, muito, né? Mais rápido. Às vezes no mesmo ano resolve, né, se for de forma amigável. Não vai ter a intervenção de um juiz, não vai ter contagem de prazos, não vai ter, sabe? Então, assim, a gente consegue resolver muitas situações que podem ser resolvidas extrajudicialmente para evitar esse tipo de situação. E você poderia compartilhar com a gente algum caso real que você pegou, que a análise de risco foi crucial para evitar um problema maior, sem falar nomes, claro? Sim, claro. Um cliente me procurou e falou: Ana, eu estou pretendendo comprar um imóvel, e aí era um imóvel, um valor muito alto, assim, em torno de 3 milhões, só que na hora que eu fui ver, fazer a análise, a primeira análise que eu faço é realmente olhar o valor de mercado do imóvel, e eu vi que o imóvel estava avaliado em 6 milhões, e a pessoa estava vendendo por 3 milhões, só aí já acende um alerta, né? E aí o cliente me contratou, possível, né, comprador, me contratou para fazer a análise da documentação. Fiz a análise, tá? E aí eu percebi que realmente esse imóvel estava sendo vendido para poder fraudar credores, sabe? Então, existia já processos em trâmite onde este imóvel poderia ser objeto de penhora para pagar dívidas. Tá. Então, eu fiz toda a análise dos vendedores, tá? Dos vendedores, eu faço a análise toda. Se tiver empresa envolvida, às vezes o vendedor é dono de uma empresa, tem um CNPJ, eu faço essa pesquisa e fiz a análise toda da situação do imóvel em relação a IPTU, em relação à questão da obra, né? Se a obra está regularizada ou não. Então, eu vi que tinha uma série de situações que impediam realmente que isso daria problema para o meu cliente. Então, quando eu fui apresentar, né, o meu relatório, né, a minha análise técnica, o meu parecer, eu falei com ele, olha, eu não tenho uma notícia muito boa para te dar, mas o meu parecer é desfavorável para a compra desse imóvel. Ah, mas tá barata. Aí a pessoa, né, pensa pelo lado, minha esposa gostou. Tá 50% falei, olha, de desconto. Com 50% de desconto. Aí eu falei, olha, sinto muito, mas eu não te oriento a fazer essa compra. Então, se ele podia fazer essa compra posteriormente? Poderia. Mas eu não posso garantir, né, que essa compra lá na frente ele não vá perder esse imóvel. Então, realmente, assim, eu falo que eu dei bomba
na situação, e ele ficou muito triste, muito chateado. Eu falei assim, olha, deixa eu te falar, é melhor você procurar um outro imóvel e não ter problema do que você comprar um imóvel que, às vezes, mas é o imóvel dos meus sonhos, mas é um imóvel que vai, na verdade, daqui a pouco vai se tornar um pesadelo na sua vida. E aí, ele não comprou. E, na sua visão, quais são os maiores riscos que os compradores e vendedores enfrentam em transações imobiliárias? Bom, eu falo que o risco a gente tem que ver muito a solidez das empresas, né? Daquelas que estão vendendo. Então, o risco pode ser realmente a situação financeira, às vezes de uma construtora ou de um construtor, né? Eu sempre olho questões jurídicas, eu sempre olho, por exemplo, questões trabalhistas, porque isso é muito o termômetro, né? Da situação, da situação financeira da empresa. Então, situações trabalhistas, a questão de processos mesmo, por exemplo, construtoras que têm muito processo por conta de vícios na construção, coisas que ocorreram, né? Dentro do prazo aí de garantia da construtora. Então, essa parte eu verifico. E, então, assim, o risco realmente dentro das transações é realmente ver, fazer essa análise, né? O que a pessoa não pode comprar muito com a emoção. Ela tem que colocar muita razão na hora de comprar. Sim. Porque às vezes ela fala assim, é o imóvel da minha vida, né? Mas é um imóvel que pode, assim, realmente que às vezes o imóvel da sua vida ele pode trazer um problema sério para você. Então, tem muito essa questão de o risco, ele sempre vai existir. Eu falo que dentro do meu trabalho não tem como eu garantir também 100%, porque pode ser que alguma situação ocorra ali que a gente não teve como prever, tá? Às vezes é uma situação que realmente não dá para imaginar. Mas, assim, quanto menos, né? Quanto mais você souber daquelas pessoas envolvidas na transação e da história do imóvel, melhor tá? E como você realiza a due diligence em um imóvel e quais os documentos considera imprescindíveis para garantir a segurança jurídica da operação? Bom, foi o que eu expliquei, né? Mas eu olho toda a parte de certidões da Justiça do Trabalho, da Justiça Federal, a Justiça Estadual. Se a pessoa, né, vamos supor que ela está em Belo Horizonte, mas você vê na documentação dela que ela é de outro estado, ou ela morou em outro estado, né, dentro de um prazo de 10 anos, eu vou lá no outro estado também, porque processo? A justiça não é interligada. Eu não consigo, eu teria que, vamos supor, a pessoa é do Rio, mas também já em Belo Horizonte. Mas eu tenho uma dúvida. Pelo CPF não fica interligado? Não fica interligado. Então eu teria que, por exemplo, ir no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, pegar os processos relativos ao CPF. Eu tenho que ir lá no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, vamos supor que a pessoa morou lá, e eu tenho que olhar os processos dela lá. Então, assim, eu preciso saber desse histórico, então eu vejo tudo. Se tiver algum processo, eu entro no processo, se não for segredo de justiça, né? Obviamente eu vou conseguir analisar e vejo com relação a essa situação, né, da pessoa, o que se trata aquele processo. E o imóvel, eu vejo tudo, a parte toda também. Eu leio a matrícula, que é o primeiro documento que eu peço, uma matrícula atualizada, não pode ser aquela matrícula que está guardada numa pasta, já está até amarela lá, há de 20 anos atrás, que às vezes tem alguma coisa na matrícula que nem a pessoa, o proprietário está sabendo que está lá, sabe, que possa impedir essa venda. E quais os principais erros que você geralmente vê, né, que são recorrentes na compra e venda? E como que você sugere para o pessoal que está assistindo a gente evitar esses erros? Eu falo que a primeira coisa o imóvel tem matrícula? Tem matrícula. Vou tirar uma certidão atualizada do imóvel. Não sabe ler? Porque ninguém é obrigado a saber ler esses atos dentro da matrícula, né? Verbações, registros. Pede para um advogado especialista na área para ler essa matrícula, para fazer essa análise. Tá tudo certo? Tá tudo ok? Pega a certidão de quitação de imposto, no caso o IPTU. Pega toda a parte, né? Então, assim, a primeira coisa que você deve ver realmente é ler a matrícula.
lê a matrícula e a partir da matrícula você vai fazendo o caminho aí para fazer a análise das pessoas envolvidas nesse documento, nesse histórico, porque às vezes a pessoa tá lá e aí vê que o imóvel não tem nem matrícula, aí vai ter que ir para uma ação, às vezes, de uso capião, que é uma ação extremamente demorada, e às vezes, solicitar realmente assessoria para fazer a regularização dessa matrícula, porque sem a matrícula regularizada, você não consegue fazer a venda do imóvel. Tá? Entendi. Então, a pessoa tem que realmente, assim, o primeiro documento é pegar a matrícula do imóvel e fazer uma leitura criteriosa ali daquele documento. E como você avalia o impacto da tecnologia e das plataformas digitais no mercado imobiliário e na forma como as transações são conduzidas? Eu falo que depois da pandemia, a gente teve um salto na parte imobiliária com relação à documentação, justamente por conta dessa integração dos sistemas de registros de imóveis, né, dos cartórios de registro de imóveis do Brasil inteiro. Quase o Brasil inteiro, parece que tem 2 estados que ainda não são interligados. Mas a gente consegue hoje pegar matrículas que antigamente a gente teria que ligar para o cartório, fazer uma solicitação, eles mandavam para a gente por SEDEX. Então hoje a situação totalmente quase 100% eletrônico. Então, assim, raríssimas são as vezes que realmente eu preciso ir ao cartório para fazer uma regularização de uma matrícula. Então, eu faço muito pelo ONR, né, que é o Operador Nacional dos Registros, e eu faço todo o trâmite dentro desse sistema. Então, assim, e hoje a gente tem também a forma de assinar escrituras, de assinar documentos públicos, ela modernizou demais, que hoje a gente tem a plataforma do e-notariado, que hoje a pessoa não precisa vir, eu tenho muito cliente que mora nos Estados Unidos e aí fala assim, não, eu vou para o Brasil para poder assinar. Aí eu falei, não precisa disso mais, porque agora a pessoa dentro do e-notariado, ela faz todo o sistema, ela faz a videoconferência e faz a assinatura digital daquele documento. Então, assim, hoje, se a pessoa quiser, ela pode comprar um imóvel de qualquer lugar do Brasil, ela pode estar viajando, o trâmite da escritura não vai parar porque a pessoa teve que viajar ou a pessoa está a trabalho, e isso é excelente. Pode assinar online, né? Tudo, agora, porque tem gente que foi muito resistente a essas mudanças, né? Mas eu acho assim, quando eu apresento essa opção para o cliente, explico para ele como é que e ele passa por essa experiência e fala assim, eu nunca mais eu vou para o cartório para assinar a escritura. Aí fica feliz, sabe? E aproveitando que a gente está falando de tecnologia, você acha que a IA, ChatGPT, tudo que está ocorrendo agora, assim, né, das novas tendências tecnológicas, você acha que pode te atrapalhar de alguma forma, ou até mesmo em forma de fake news, alguma coisa assim? Eu acho assim, na minha opinião, eu acho que não, tá? Não, porque nesse caso, ela vai auxiliar, mas eu acho que a inteligência artificial ainda não está preparada, por exemplo, fazer uma análise e conversar com o cliente que está muito movido por emoção, sabe? Então, ele pode colocar lá, olha para mim se essa matrícula está ok, essa sabe? Que é a então assim, eu acredito que eu não fiz essa experiência, sabe? Pode ser que mais para frente possa fazer isso, mas eu falo que pessoas gostam de pessoas, né? Sim. Pessoas conectam com pessoas. Então, para chegar nesse nível da pessoa falar assim, eu vou confiar numa inteligência artificial para poder ver se está tudo ok com o imóvel, eu acho que a gente vai demorar um pouquinho para isso acontecer. Tomara que não aconteça, porque eu acho que esse contato é muito importante. E quais as tendências você acredita que irão moldar o futuro do direito imobiliário nos próximos anos? Outro dia eu estava lendo sobre o envelhecimento da população, né? Então, eu falo que a população está envelhecendo, está nascendo menos, né, crianças, a população não está tendo tantos filhos igual antigamente. Então, assim, eu vejo que dentro do direito imobiliário, as pessoas que realmente, com esse envelhecimento da população, as pessoas vão optar, né, por
certos tipos de imóvel, e eu acho que a tendência é realmente essa ação preventiva, procurar o advogado para evitar problema, porque a pessoa vai pensar assim, pô, eu tô envelhecendo, né? Eu vou ficar com esse processo aqui, às vezes 5, 6, 7 anos, vou perder, sabe, muito tempo de vida. Meu tempo de vida por conta disso. Eu posso, então vamos fazer, sabe, ou prevenir, eu falo que é sempre a melhor solução. E uma coisa que eu sempre presto atenção é que entre o dinheiro e o tempo, eu escolho o tempo. Sim. Porque o tempo a gente não consegue estender o tempo. A gente pode ser o mais rico do universo, Elon Musk, e não dá pra comprar tempo. Não dá. Igual existia até um filme com o Justin Timberlake, né? Ele tendo o tempo no braço, dava pra trocar, comprar. Isso. E a gente não tem essa possibilidade, né, de comprar o tempo. Você nasce aqui e morre aqui. Então você tem esse intervalo aqui pra viver. Isso. E o destino de todo mundo é que vai morrer uma hora, né? Então, assim, é como você disse, as pessoas já estão envelhecendo, é inevitável, todos estão, na verdade, né? Quem tá assistindo... Os que estão nascendo são poucos, tendo em vista a população que está envelhecendo, né? E o dinheiro, se você for olhar, ele é muito barato, por mais... Eu tô falando assim, gente, pode ser caro, mas eu tô querendo, assim... Vocês vão entender a colocação. O dinheiro, no final das contas, ele acaba sendo muito barato em relação a esperar 5, 6 anos. Às vezes você paga a Ana, que é a advogada, e ela resolve para você no mesmo ano, ou então no máximo 1 ano e meio ali, uma coisa que você economizou. Economizou 5 anos de vida. É igual você falou, aquela dor de cabeça, ficar dormindo com preocupação, mal-estar, estresse. Sim. Às vezes você nem alimenta direito também, porque fica com as questões na cabeça do contrato. Eu já tive clientes assim que o processo durou 4, 5 anos, agora já está na fase de apelação, assim, de recurso, e a pessoa realmente adoeceu ao longo do processo. Então, assim, eu vi a pessoa adoecendo por conta dessa situação que se instaurou ali no imóvel dela. Então, assim, isso é muito ruim, porque a pessoa realmente... E saúde também, muitas vezes, a gente não recupera, né? Às vezes ela fica com um problema crônico, isso é muito difícil. E às vezes também, né, Ana, igual a gente estava conversando, doutora Ana... Não, pode me chamar de Ana. O dinheiro que a pessoa vai gastar com remédio, com hospital, com essa dor de cabeça, sabe, esse dinheiro que ele economizou por não ter te contratado, às vezes o dinheiro da saúde é mais caro. Sim. Porque quanto mais velha a gente vai ficando, é pior os procedimentos, né? A gente quer conforto, a gente fica mais exigente também. Sim, a gente não quer qualquer coisa. E ao mesmo tempo também é o advogado. A gente também não quer um advogado ruim. Se eu tô passando por um problema de milhões, eu não quero contratar um advogado que acabou de sair da faculdade, porque na minha cabeça ele não tem tanta experiência igual uma pessoa com 15 anos de experiência. Olha a diferença. E o direito não tem a disciplina de direito imobiliário, né, dentro da faculdade. Isso é interessante ela falar, tá vendo, gente? Tem não tem a disciplina, então tá dentro do direito civil, e o direito civil você vê tudo em 2, 3 anos, na disciplina lá. Então, assim, eu falo que precisa ainda de uma especialização, sabe? De procurar, de estudar. E para aqueles que estão nos assistindo e estão querendo comprar ou vender um imóvel, quais orientações você recomenda hoje para fazer uma transação segura? Eu falo até para os corretores, né? Porque o corretor, às vezes, ele está lá naquela correria para captar o imóvel, mostrar para o cliente, e aí ele não pede realmente a matrícula do imóvel, que eu falo que é o documento que vai começar ali, que vai possibilitar ou impossibilitar a venda do imóvel. Então, é a primeira coisa que você precisa pedir, né? Mesmo quando tem a intermediação de um corretor, que eu acho que imprescindível em muitos casos, pedir realmente a matrícula do imóvel para fazer a leitura. Aí, igual eu falei, às vezes a pessoa pega um documento já antigo,
né? E eu falo, não, é atualizado dentro de 30 dias. Então, a pessoa, ela não pode... Então, ela precisa pedir esse documento. É um documento relativamente barato, custa R$40. Você pede eletronicamente, você não precisa ir até o cartório. Então, eu falo que é o ponto de partida é ali. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é pedir a matrícula do imóvel para o proprietário do imóvel. E aí, depois viu que está tudo ok, gostou do imóvel, né? Tem a possibilidade de comprar, aí realmente fazer o caminho que eu falei dessa análise dos riscos em relação a vendedores, né? A questão da capacidade financeira do comprador também de adquirir o imóvel. Então, tudo começa pela matrícula. E, doutora Ana, para quem está assistindo a gente agora, ainda não quer te contratar, ainda não sabe se quer, não sabe seus valores, não sabe nada. Honorários. Só que a pessoa está assistindo e ela pensou assim, eu queria uma consultoria com a doutora Ana para entender melhor o meu caso e aí, a partir daí, ver se eu teria condições para arcar aí com realmente todo o processo. Esse serviço só de uma consultoria prévia, só para ajudar ali inicialmente uma pessoa, você também faz? Faço, e é como se fosse um ponto de partida, né? Quando a pessoa me procura, eu faço a consulta, né? A pessoa vai até o escritório, aí o valor é da consulta normal, né? Como se fosse a consulta que hoje a gente já tem as pessoas já procuram a gente, já sabendo, né? Que vão pagar pela consulta, mas vão ter ali todas as informações ali para aquele primeiro, né, para aquela primeira, eu falo pontapé inicial para poder fazer a compra do imóvel. Então, assim, se ela for com a matrícula, ou mesmo que ela não vá com a matrícula, eu pego a matrícula ali na hora no sistema. Então, assim, eu faço essa consultoria prévia, tá? Porque aí ela consegue começar a entender como o meu trabalho e o que ela precisa, né? Até onde que o cliente quer que eu vá com ele nessa compra e venda. Então, tem gente que fala assim, olha, eu quero seu contrato. Eu quero que você participe do trâmite do cartório, né? Com relação à escritura e registro. Então, assim... a pessoa pode começar com essa consultoria, com essa consulta que eu faço com ela, a gente já é o ponto de partida e eu posso passar várias informações nela também. Aí, pessoal, a gente já deixou no início do vídeo o @ da Ana e também o telefone. Ana, você tem sede física, né? Você quer falar pra gente o seu endereço? A gente está no escritório, tem outros advogados também, doutora Vívia, doutor Romildo. Nós estamos ali no bairro Ouro Preto. E a gente atende também online, né? Então, tem clientes aí não só de Belo Horizonte, mas em vários lugares do Brasil, porque hoje em dia, né, a tecnologia nos permite isso. Então, mas tem ainda, o mineiro também é muito tradicional para algumas questões, né? Então, às vezes a pessoa quer, não, eu quero ir até o seu escritório, quero fazer a consultoria com você, não quero online. Então, eu atendo, tá? Então, no bairro Ouro Preto. E aí a pessoa... Pode falar tudo, Rua Brasileia, número 50, sala 41. Fica ali no Shopping América Mall, tá? Pertinho da Fleming. Então, assim, a gente tá bem na Pampulha, na região da Pampulha. Então, quem quiser também, né? Quem quiser optar pela reunião online, ela pode optar, mas também ela vai tomar um cafezinho lá com a gente e pode pessoalmente também. Ótimo. E, doutora Ana, qual conselho você daria para profissionais que desejam se especializar no direito imobiliário extrajudicial? Primeiro, eu falo que realmente tem que gostar, né, da área, porque, por exemplo, eu já trabalhei na área de família, já trabalhei na área criminal, e aí agora eu fui para um lado totalmente diferente, né, e eu falo assim, tem que estudar. Há vários cursos, né, online, não precisa nem ser cursos presenciais, hoje em dia, que te dão uma base muito, muito bacana, porque realmente o direito imobiliário, ele não está na faculdade. Não é ali que você vai descobrir que você gosta de direito imobiliário, a não ser que você seja corretor de imóveis, porque eu tive colegas na faculdade que eram corretores de imóveis e fizeram direito. Então, eu falo que realmente assistir vários vídeos, ver como é que é a questão de cartório,
cartório é uma coisa que a gente precisa saber como é que cada cartório funciona, porque cada cartório a gente tem 10 cartórios de notas em Belo Horizonte, né? 10 cartórios de registro de imóveis também. Então, assim, a gente precisa saber lidar com cada um, fora que, além de tem os cartórios do interior que o pessoal é mais... É muito solícito, mas também tem aquele volume maior, né? Sim. Então, assim, então a gente tem que entender muito o trâmite do cartório, tá? Então, porque no cartório a gente consegue fazer hoje divórcio consensual, as ações de uso capião também, a adjudicação compulsória, né? Que é quando a pessoa se recusa a assinar a escritura de compra e venda, a gente tem que fazer a adjudicação compulsória. Então, eu falo assim, olha, estudar, ver muito vídeo, realmente ver se é isso que a pessoa quer, né? Porque é uma atuação, eu falo que é diferente da judicial. E entre todas essas coisas que você já deu de dica, tem algum livro ou curso que você recomenda? Tem assim, eu falo que livro é aquela questão, hoje a gente está com uma lei e amanhã já não tem a mesma lei, né? Então eu falo que livro tem o contrato de compra e venda de imóveis, que é do Bruno Matos, tá? Que é um livro que é muita referência. E questões específicas aí realmente vai muito assim da pessoa pesquisar, porque muitas vezes esse professor está na internet. Então, às vezes, é muito melhor assistir o curso dele, que às vezes ele tem um curso online. É mais dinâmico, né? É mais dinâmico, sabe? E um livro ali é cansativo. Ele serve como uma base, né? Ô, Ana, agora também conta pro pessoal, que eu já sei, tá, gente? Mas quem tá assistindo ainda não sabe. A Ana não parece, mas é mãe de 2 filhos. Conta pra gente como que é isso, assim, de conciliar tantas demandas no seu dia. Filhos, trabalho, as leituras, os clientes, se faz atividade física ou não. Conta pra gente como que é seu dia a dia, sua agenda. Eu falo que ser mãe e profissional é equilibrar os pratinhos, né? Assim, cada um... vários pratinhos ao mesmo tempo. Então, assim, é rotina de filho mesmo, normal, para casa, levar para a escola, buscar na escola, tem as atividades extracurriculares, mas a gente, nesse meio tempo aí, ajuda muito o telefone, o WhatsApp, porque muita coisa que eu faço, por exemplo, esse contato que eu tenho com os cartórios, muitas vezes eu faço por telefone. E o cliente, por exemplo, quando eu atendo muito cliente online, às vezes eu não conheço meu cliente pessoalmente. Eu vou conhecer numa situação que às vezes precisa da presença dela, né? Então, assim, essa atuação, ela me ajuda muito nisso. Eu não preciso, às vezes, ficar o tempo todo no computador, né? Então, tudo eu resolvo muito pelo WhatsApp. Então, enquanto tá levando o filho, eu tô ouvindo um áudio de um cliente, fala, daqui a pouco eu te respondo, tô indo pro escritório, faço atividade física, porque eu acho que é primordial, assim, é uma coisa que a pessoa tem que incluir na rotina dela, até para poder manter não só o físico, mas o psicológico também ficar em ordem. E assim, aí a gente às vezes atende à noite o cliente, às vezes precisa, né, atender uma demanda que vai durar um pouco mais o tempo, mas eu falo que a gente sempre dá conta. A mulher, assim, né, sempre dá conta. Ana, eu achei interessante você ter falado que atende à noite, porque até mesmo para quem tá assistindo, às vezes, pessoal, se você ainda é CLT, tem um horário ali definido e não pode, né, fazer no horário do dia, a Ana então atende à noite, acabei de saber. Isso é uma informação muito importante, porque muita gente a maioria aqui que está assistindo é da área da construção. Então, o pessoal fica muito em obra também durante o dia. Então, é interessante saber que você presta esse serviço também, né? Durante a noite e sábado. Já fui atender em obra, viu? Já fui atender construtor em obra por conta de situação. Olha, não consigo sair daqui. Mas também eu não consigo fazer reunião online. Lá foi eu para obra, para atender o cliente. Então, assim, sábado também... Então, assim, eu falo que o advogado é muito que hoje, flexível. Ele precisa ter essa flexibilidade, porque, por exemplo, às vezes a pessoa viu um apartamento numa sexta-feira, depois do expediente, mas aí já está com dúvida na questão do imóvel lá, da questão da documentação. Falei assim, Ana, você pode olhar essa documentação para mim, porque eu vou definir até segunda-feira, eu vou conversar com meu marido ou com a minha esposa e vou definir até segunda-feira se eu vou comprar o imóvel ou não. Eu tenho que sentar no computador e tenho que fazer essa pesquisa.
A gente não tem muito horário. E no início você tinha falado que desde nova gostava muito de ler, já sabia mais ou menos que queria o direito. Mas teve algo na sua infância que te levou para esse lado? Eu falo que sempre que eu brincava de escritório. Isso aí eu juntava com as minhas amigas e a gente ia uma pra casa da outra e a gente ficava lá com um monte de papel e falando, a gente tem que entregar tal documento. Não brincava de casinha, não, brincava de escritório. Aí hoje eu fico pensando nisso e falei assim, gente, como é que as coisas, né, acabam acontecendo. E assim, assim que eu formei em jornalismo, né, e eu vi que realmente eu não era uma coisa que mexia comigo no sentido de falar, eu quero isso aqui. Aí o meu irmão, ele formou, ele já era, né, formado em Direito, ele passou no concurso para o Ministério Público, ele é promotor de Justiça, aí eu fui e falei assim, tá aí, quem sabe, às vezes eu faço o curso de Direito, vou para uma outra área, mas aí eu sempre ficava assim, olha, eu posso fazer concurso, eu ficava sempre com essa coisa de concurso, mas aí eu comecei a fazer estágio em escritório de advocacia, e aí eu percebi que eu falei assim, olha, estudar não é o advogado estuda pro resto da vida, né? Sim. Por conta da legislação, por causa das leis que mudam, mas eu percebi que eu não queria ser concursada, que eu não queria ser servidora, então, servidora pública. Então eu falei assim, olha, ok. Mas também uma questão que sempre me mexia comigo era essa questão de entrar com o processo, processar o outro. Então eu falei assim, gente... sabe, eu ficava incomodada. Então, assim, acabou que a vida vai, né, levando para o caminho que me levou para a área extrajudicial, sabe? Então, assim, foi muito isso. Da infância até agora foram essas situações. E nas suas dificuldades, né? Conta pra gente, assim, um caso que você teve mais dificuldade, ou o cliente foi muito exigente, ou esse caso, assim, você praticamente quase que largou pra lá, falou assim, meu Deus do céu, vou devolver o dinheiro, não quero mais. Um que te deu muita dor de cabeça. Claro, não precisa falar nomes, mas conta pra gente como que foi esse caso mais difícil, assim. Foi, assim, eu falo que um dos primeiros casos que eu peguei na área extrajudicial foi a questão de um imóvel, era uma casa, só que era uma casa e foram uma herança de família, são 6 irmãos, dos 6 irmãos, 3 já tinham falecido, não tinha inventário pronto, e aí tinha que fazer o inventário desses 3 falecidos, e cada filho, né, que herdou essa casa dos pais, tinha 3, 4 filhos. Mas então não foi teve reunir... testamento? Não teve testamento. Então foi reunir, e tinha gente em São Paulo, tinha gente em Curitiba, tinha gente em Belo Horizonte, tinha gente nos Estados Unidos. Então reunir, porque aí a casa, eles queriam vender essa casa. Então, você imagina você organizar uma matrícula que tinha pelo menos aí, pelo cálculo, que umas 40 pessoas envolvidas. Mas eu tenho uma dúvida, não pega só os filhos, não pega neto também? Isso depende se, por exemplo, os pais faleceram, aí passou para os filhos. Desses filhos, tinham 3 já, que a gente chama de pré-morto. E aí, esses tinham mais tantos filhos, entendeu? Então, só se tivesse desse pré-morto, se já tivesse algum filho, né, já também falecido, aí que passaria para o neto. E o que é pré-morto? Pré-morto é quando a pessoa, na época lá, vamos supor, ele morreu na época da sucessão, ele já tinha falecido. Então, tem que fazer um inventário passando pro filho. É como se fosse uma sucessão, assim, ó. João e Maria existem, né? Estão vivos? Não. Eles têm filhos? Tem fulano, Beltrano, Ciclano. Aí, mas Beltrano faleceu. Aí passa pro filho... Beltrano tem filho? Passa pro filho do Beltrano, sabe? Então, é como se... por isso que chama sucessão. Então, assim, dentro da minha área eu faço muito inventário, justamente para poder regularizar a situação do imóvel. Então, eu falo que eu tive que reunir, tá? Mais ou menos assim, entre procurações, você falou 40 pessoas. Umas 40 pessoas. Então, até isso finalizar... Assim, e demorou quanto tempo? 6 meses. Mais ou menos. Foi rápido, justamente. Achei que você ia falar anos. Porque você tem que formar um grupo no WhatsApp, pedir para todo mundo cooperar. Assinar. Assinar. Então, tiveram que passar os que moram em Curitiba e São Paulo, ainda não tinham o e-notariado, tiveram que passar a procuração, enviar a procuração pelo correio. Então, assim, mas na hora que a matrícula ficou pronta, toda bonitinha, e a gente fez realmente a escritura de compra e venda pros compradores, mas foi assim...
foi tão bom, foi a sensação assim, ó, dever cumprido. E tem algum conselho que você quer deixar hoje para superar esse desafio que você teve? Eu falo que a gente tem que contar muito com a cooperação dos parceiros, né? Os parceiros. Paciência também, né? Paciência, saber ler, saber como é. Tem dúvida aqui, como é que. Procura colegas da área para poder fazer pegar esse caso concreto, fazer essa análise para resolver. E Ana, agora que a gente já escutou o pior caso, conta pra gente seu melhor caso, o seu case de sucesso. Bom, case de sucesso eu falo que é quando eu realmente, o cliente me procura, então outra mas questão... Mas escolhe o mais... Imóvel também de herança, imóvel também, eu falo que herança, muitas vezes envolvem aí, eram 5 irmãos também, mas esses irmãos, eles não conversavam, assim, 2, 3 não conversavam, eu consegui reunir. Eu fui contratada realmente para fazer essa condução da venda. Eu consegui reunir os 5 irmãos, assim, no sentido de falar assim, olha, vamos entrar num acordo. Era um imóvel de valor muito alto, tinha uma construtora interessada, só que os irmãos não se entendiam, sabe? Aí teve briga de família, sabe? É complicado. Então, na hora, realmente, assim, que assinaram a escritura, eles me agradeceram tanto. Então, assim, essa questão de falar assim, olha, se você não tivesse entrado nessa negociação, se você não tivesse intervido de alguma forma, eu acho que a gente não teria resolvido isso. E isso, para mim, é gratificante. E teve alguma situação que o network te ajudou ao longo da sua trajetória profissional? Eu sempre ajuda, né? O network eu acho que ele é essencial, porque muitas vezes eu falo que eu tenho uma vivência, você tem outra, e essa troca de experiência, ela em qualquer área, eu falo assim que ela é extremamente essencial. Então eu falo que o networking, ele assim, eu falo que para você realmente ser bem-sucedido, você tem que também ter uma rede, sabe, de pessoas, de contatos, que eu acho que é essencial para o nosso trabalho, independente da área. E o que mais te motivou até hoje? Eu acho que essa questão da minha liberdade de ser esse profissional que eu sou, de não querer, assim, de sempre ver um lado bom dessa situação. Foi, olha, vamos resolver isso de forma... sabe, o que me motiva é acordar todo dia de manhã, além de pensar nos meus filhos, de querer o melhor para eles, de falar assim, olha, tá bom, deixa eu fazer uma diferença na vida de alguém. Não é no mundo, não, mas você, olha, eu vou fazer a diferença que seja... resolvendo um problema do imóvel, que seja fazendo as pessoas terem diálogo e resolver a situação, sabe? E o que é felicidade para você? A felicidade é isso, é estar com os meus filhos, eu não falo que o meu conceito de felicidade ele é muito simples, sabe? É chegar no final de semana, fazer as coisas com os meninos, poder viajar, sabe? Poder curtir as coisas que a vida oferece pra gente, não precisa ter muita... dinheiro demais. Eu falo que as pequenas coisas são as que às vezes trazem mais riqueza pra gente na vida. E o que te tira da zona de conforto hoje? Eu acho que assim, além são situações em que eu nunca presenciei, que às vezes é uma situação nova pra mim. É verdade. Um desafio novo. É um desafio novo e falar assim... Agora eu vou ter que descobrir, vou ter que estudar, vou ter que descobrir uma saída para essa situação, porque a pessoa já chega assim, olha, já conversei com várias pessoas e não achei uma solução para isso. Eu falei assim, não, peraí, então deixa eu tentar fazer diferente aqui com alguma coisa. Então, o que me motiva é isso, porque o direito, você fica assim, gente, são milhões de possibilidades, milhões, então tem coisa que aparece que eu falo assim, nunca imaginei que isso poderia acontecer. Sim. E aconteceu. E aí fala assim, então vamos estudar o caso aqui e achar uma solução para essa situação. E qual a opinião que você tinha anos atrás e mudou esse ano? Bom, essa questão mesmo de poder resolver de forma... assim, profissionalmente falando, poder saber que o extrajudicial ele te dá uma solução muito mais tranquila, sabe, em questão de realmente amigável, né? E saber que eu posso oferecer essa possibilidade para o cliente, coisas que até, vamos colocar aí 6, 7 anos atrás, eu não tudo tinha que ser justiça, juiz, processo, e aí hoje em dia eu poder oferecer isso eu acho que é sensacional. E agora deixa um recado olhando para a câmera de qual conselho você dá para quem está nos assistindo hoje
na hora de comprar um imóvel? Bom, como eu já falei, né? Gostou de um imóvel, peça, se trata de apartamento, pede a convenção, o regimento interno, a convenção do condomínio, para não ter problemas, né, com vizinhança, cachorro. Eu falo que a gente tem que fazer uma busca, porque às vezes é aquele imóvel que você vai procurar, que você vai viver ali por 40 anos. Então, tenha cuidado com aquilo, né, com aquele bem que você está adquirindo, que não é um bem barato. E mais no Brasil. Verifique a documentação do imóvel, verifique a situação das pessoas que estão envolvidas nessa negociação, mas não fique na dúvida, tá com alguma dúvida com relação ao contrato, porque contrato, né, às vezes a pessoa te entrega um contrato ali de 10, 20 páginas, milhões de coisas, falando assim, milhões de situações, e você fala assim, não, depois eu leio e assina. Então não faça isso, procure assessoria jurídica, que ela vai ficar muito, eu falo que a assessoria nesse caso é um investimento, e assim, você vai ter muito mais tranquilidade para poder assinar um documento, sabendo que você está bem assessorado, do que esperar o problema chegar aí, né, e ficar muito pior. E o que você acha que é seu propósito de vida hoje, na Terra? É fazer diferença, né? Eu falo assim, às vezes a pessoa tá lá, eu falo que muitas vezes o imóvel, às vezes é o projeto de vida de uma família. Sim, construir uma casa, né? Eu falo que o engenheiro anda muito ao lado do advogado por conta dessa questão de construção, né, de regularização de obras. Então, assim, eu falo que poder fazer essa diferença. Para mim é o que me move, assim, pelo menos na vida de uma pessoa hoje, outra pessoa amanhã, mas saber que a pessoa fala assim, olha, eu tô tranquila, isso aqui é minha casa, meu lar, e é o lugar onde eu chego e todos os meus problemas ficam lá atrás. Todos os meus problemas ficam com a Ana. Pois é, na verdade, eu desenrolo para não ter um problema. A Ana que se vire. Meu foco é esse, evitar o problema, porque eu mesmo não gosto. Até eu tô querendo te contratar, Ana, tá vendo? Pra você resolver todos os meus problemas. Isso é bom, faça isso, evite E qual o seu maior medo, Ana? O medo sempre, depois que a gente vira mãe, é morrer, né? Morrer muito cedo e deixar os meninos aí. Pesada essa resposta. Não, eu tô falando porque realmente depois que a gente se torna mãe, a gente quer ver filho crescer, crescer saudável, né? Então, assim, eu falo que o meu maior medo é não poder dar, né, o que os meus filhos anseiam, o que eles querem, mas graças a Deus eu acho que eu tô no caminho certo e eu tô fazendo... Tá nova, Ana, tá nova. Tem que cuidar da saúde. E como você acha que o seu trabalho impacta na vida das pessoas? Essa questão mesmo que eu te falei, que é a questão da segurança, de saber que a pessoa vai chegar em casa e vai falar, olha, não tem problema com os meus vizinhos, não tem problema né, na compra desse imóvel, estou fazendo um investimento seguro, e essa assessoria fala assim, essa assessoria foi primordial para eu fazer, para eu dar essa virada de chave na minha vida, fazer esse investimento, porque a pessoa que casa, ela quer ter um cantinho dela. Sim, com certeza. Eu falo, a pessoa quer ter família ou quer morar sozinho, tudo tem a ver com o lugar para morar. Então, isso tem que ser muito bem analisado. E qual foi o seu maior extremo até hoje? Extremo? Qual, assim... no sentido até mesmo pessoal. Uma situação assim... Ai, meu Deus, eu vou morrer, entendeu? Algo assim, extremo mesmo, algo que te tirou do eixo. Menina, não sei nem se eu posso falar, mas assim, numa situação do meu divórcio, também, né, do meu divórcio, eu fiquei longe dos meus filhos, e isso pra mim, assim, sabe, me tirou do prumo, eu não conseguia trabalhar. Nessa então, época assim, você perdeu a guarda? Não, na verdade foi uma situação realmente assim, que já estava judicializada, né? Por isso que eu falo assim, né? O processo para mim tem que chegar no extremo. E eu fiquei longe dos meus filhos durante um tempo por conta de eu falo que coisas que aconteceram lá, das atitudes do meu ex-marido. Então, para mim, isso me tirou do rumo, sabe? Não consegui trabalhar direito, mas... E aí, os clientes me ligando e tal, e é muito ruim. Mas só que eu falo que na vida a gente tem que cuidar do corpo, da mente, e terapia é tudo na vida, né? Então, assim, foi o que me ajudou a falar assim, olha, tá, vamos firmar o corpo e seguir em frente. Então, agora, para mim, o que vem
sinceramente, para mim, é fichinha. Pra mim E é interessante escutar de você esses desafios, né, Ana, que você já passou ao longo da sua trajetória de vida mesmo, não só profissional, que teve, né, essa questão dos seus filhos, do divórcio, teve essa questão desse cliente mais difícil, que você teve que juntar 40 pessoas. Então, assim, às vezes as pessoas vê a gente aqui hoje, né, assiste o podcast e às vezes tem uma leve impressão que a vida ali tá maquiada, tá bonita, no sentido assim... deve ser um campo de rosas a vida da Ana. E aí, quando vai ver mesmo, né, a história, olha só que legal isso. Você trouxe pra cá não só sua marca, né, de trajetória profissional, você trouxe também quem é a Ana, você humanizou sua marca, mostrando o lado bom, o lado difícil, o lado que você teve jogo de cintura, conseguiu superar, você estava passando ali por esse tanto de coisa e mesmo assim... mais de 15 anos de experiência, ou seja, isso mostra o tanto que você é uma mulher guerreira, uma mulher que aguenta ali o tranco, né, como dizem. Eu falo que a maturidade ela vem muitas vezes com a dor mesmo, né, então passei por muitas situações e até para chegar onde eu quero, né, tô hoje, porque tem gente assim, já com 30 anos, já tá com a vida toda encaminhadinha, já sabe o que é, então assim, já passei por várias áreas do direito, mas sempre na hora que eu chegava nessa parte do embate da justiça, igual eu falo, se precisar judicializar, a gente judicializa, mas na hora que já chega assim, olha, todas as possibilidades para resolver isso foram esgotadas. Aí tá, agora vamos partir pro judiciário. Mas assim, eu falo que tudo isso, cada desafio que surge na sua vida é uma forma de você crescer. Seja internamente, seja na profissão. Então, assim, não leve esses desafios como, ai, meu Deus, eu... vou desistir de tudo. Vou desistir, não vou dar conta, vou jogar tudo pro alto. Não façam isso, porque na hora que você passa por esse deserto, aí eu vou falar que reviravolta. Vem sabe, todo sacrifício, ele não é em vão. Ele é compensado. Ele é compensado. Estamos no final do podcast. Foi tão rápido, tão gostoso o papo. Gostou? Fluiu bem. Eu fico muito feliz. Também gostei muito de saber aqui várias questões que eu não sabia, vou ser sincera. E com certeza é um vídeo que eu vou assistir mais de uma vez, porque eu quero aprender de novo o que você falou. Então, agora que estamos encerrando, eu costumo dizer que agora no final do programa, você tem que deixar 3 verdades no mundo, é seu último dia na Terra. Nossa. E você não pode levar nada e não pode deixar nada aqui. Não pode deixar suas redes sociais, nenhum livro, nada. Só pode deixar 3 verdades. Pode ser para os seus filhos, para quem às vezes foi lá na sua lápide e viu lá escrito. O que você diria? E pode pensar refletindo, não precisa responder assim de cara não, porque afinal só vai deixar isso, mais nada. Nossa. Eu penso assim, igual eu falo, né? Que tem gente que nasce e já sabe para o que veio. Eu, durante muito tempo, eu não sabia por que eu estava fazendo aqui. Então, o meu conselho porque tem gente que fala, eu não sei para que eu sirvo, não sei o que eu vou fazer da minha vida. Eu falo, tenham paciência que a vida não é uma receita de bolo. Então, eu aprendi a duras penas, assim, saber que o meu caminho eu só fui descobrir muito já com uma segunda graduação, já depois de passar por várias áreas. Então, assim, tenha paciência, tenha calma e ouça os sinais, né? Perceba os sinais que a vida te dá. Então, eu acho que o caminho, ele sempre dá um jeito de te encontrar, sabe? Que mais? Não leve tudo, não coloque peso em tudo que acontece de forma que deixe ele mais pesado do que já é. Então, assim, eu falo que tente levar a vida com mais leveza. Eu acho que é imprescindível. Vai acontecer alguma coisa, eu estou desesperada e tal. Tá, vamos pensar, não vamos pensar no problema, vamos focar na solução. Então, a gente sempre tem que focar na solução. E é isso, e tentar ser feliz em tudo que fizer, ver o propósito em tudo, que a vida passa muito rápido, igual você falou, né? Então, uma hora que você tá aí, de repente, a vida já passou, então tente levar a vida com mais leveza. E aí, o que evita muito processo aí no judiciário. Agora um bate-bola bem rapidinho pra gente só finalizar aqui. Responda com uma palavra. Motivação. Meus filhos. Concorrência.
Eu acho que é necessário. Network. Imprescindível. Direito. É um labirinto que é possível sair dele. Família. É meu porto seguro. Empreender. É enriquecedor. Comunicação. É essencial na nossa vida. Gostaria de acrescentar algo? Não, eu acho que hoje foi um bate-papo muito legal, dei várias dicas e quem precisar, da assessoria, pode contar comigo, tá? E estou à disposição para o que vocês precisarem. E Ana, já passamos aqui na tela, mas para quem quer te seguir, qual que é o seu arroba? É doutora.Ana Boechat, Ana com 2 N's e Boechat com CHAT, T mudo no final, doutora.Ana Boechat. E tô no Instagram e no Facebook. Pessoal, então, mais uma vez, muito obrigada pela audiência. Se você gostou desse vídeo, já compartilha, já curte, inscreva no canal e espero vocês no próximo episódio.